Durante muito tempo, eu realmente achava que eu sabia inglês. Eu jogava online, eu escrevia as coisas online. Eu entendia algumas coisas e conseguia me virar. Só que quando chegou a hora de conversar de verdade, eu simplesmente travei. E foi aí que eu percebi que entender palavras, jogar jogos, até mesmo escrever, né, por mensagem com outras pessoas da internet, não significava que eu conseguia falar inglês. E depois de alguns meses, né, eu comecei a estudar de verdade e comecei a entender o que estava faltando. E foi muito mais simples do que eu imaginava. Eu passei a minha infância inteira jogando videogame e até hoje eu jogo e tenho esse contato com inglês, né? Eu conheci muitas pessoas do mundo, eu conheci muitas palavras novas, eu conheci comandos de jogos e às vezes até um assunto eu consegui entender. E por causa disso, o meu inglês eu achava que estava razoavelmente bom já. Eu achava que eu conseguia me virar fora do Brasil. E, pra ser justo, todo esse contato realmente me ajudou. O problema é que eu só tinha treinado uma parte do inglês. Quando alguém falava comigo e eu precisava responder imediatamente a essa pessoa, parecia que todas as palavras sumiam. Todos os verbos, todas as preposições. E eu pensava primeiro em traduzir essa palavra, essa frase, o verbo certo. E ficava com medo de montar a frase errada. E quando finalmente eu tinha pensado em alguma coisa, o momento já tinha passado. E foi aí que eu entendi que reconhecer o inglês é muito diferente do que produzir ele. Há alguns meses eu comecei um curso de inglês focado principalmente em conversação. E uma coisa que me surpreendeu foi ter que voltar para assuntos que parecem muito básicos, como alimentos, família, números, parentes e frases simples, sabe, do dia a dia. E no começo eu pensei, nossa, mas isso eu já sei. Só que existe uma diferença enorme em você reconhecer aquela palavra e você tem que usar ela no seu dia a dia de forma natural, com alguma pessoa, algum estranho. Comecei a entender melhor verbos, frases negativas, interrogativas, preposições, coisas pequenas que mudam completamente o sentido de uma frase. E eu percebi que eu sabia muitas palavras isoladas, sabe? Um dicionário muito grande. Só que eu não conseguia juntar essas palavras em uma frase para ficar um sentido bom para outra pessoa. E eu tô muito longe de ficar fluente no inglês. Eu ainda erro, ainda demoro para formar algumas frases e até mesmo eu travo. Mas hoje eu consigo perceber uma evolução que eu não tinha quando apenas jogava e consumia coisas em inglês. E eu tô começando a entender melhor como as frases são construídas e consigo falar várias coisas agora com menos medo. Pode parecer pouco, mas para alguém que praticamente não conseguia conversar já é uma diferença enorme. E o inglês também tá direcionado a outra parte da minha vida. Eu faço ciência da computação e eu tô entrando cada vez mais nessa área da tecnologia, documentação, programação, cursos, ferramentas e boa parte dos melhores conteúdos estão no inglês. Então, sabe, aprender o idioma não é mais uma vontade minha. É uma parte importante da carreira que eu quero construir, sabe? E por isso que eu decidi construir esse canal, que foi pra documentar minha evolução de verdade, sem fingir que já sei de tudo, sem fingir que sou um especialista. Eu quero mostrar os erros, as dificuldades, o que estou aprendendo na faculdade, na programação, para quem se interessa também, e também no inglês, é claro. Então, se você está aprendendo inglês, começando na área da tecnologia também, construindo sua carreira, se inscreva aqui no canal para acompanhar essa caminhada desde o início. E daqui a alguns meses eu quero voltar nesse vídeo e descobrir se eu realmente evoluí, e esse é só o começo.